Seu nome? Bom, meu nome é José de Oliveira Santos. Mais recentemente a gente acabou até mudando o nome, porque José de Oliveira Santos tem muito homônimo. Então mudamos para José Juca de Oliveira Santos, para evitar os homônimos que... Todos os delinquentes, né? Nome artístico? Nome artístico é Juca de Oliveira. Eu sou divorciado, embora casado. Sou casado com Maria Luísa Zu, há já 26 anos. Tenho uma filha chamada Isabela, brasileiro, ator, escritor. E nasci, como já disse, em São Roque, a terra do vinho. Estudei no colégio Grupo Escolar Bernardino de Campos. Depois, o nosso colégio se tornou um ginásio. Fiz o ginásio e depois vim para São Paulo. Vim para cursar o colégio e comecei a trabalhar. Na verdade, eu trabalhava antes, já tinha trabalhado como sapateiro, como ajudante de farmácia, né, lavando os vidrinhos. E com um pouquinho mais de tranquilidade, me responda, por favor, local, já falou, data do nascimento. Eu nasci dia 16 de março de 1935. E também quero saber sobre os seus avós, seus pais, sua origem. Eu sou filho de Antônio de Oliveira Santos e Josefina Inês Colo. O Antônio de Oliveira Santos é descendente de portugueses, caipira, profissão rolo, ou seja, venda e compra de cavalo, burro. Minha mãe é Colo, origem italiana, os primeiros vinhateiros que foram para São Roque e começaram a fazer as primeiras vindimas, né? As primeiras plantações de uva e o primeiro vinho. Meus avós, os avós maternos, são os velhos italianos dos quais me lembro remotamente, né? O nono, Antônio, minha avó Maria e os meus avós paternos, que eu não conheci nenhum dos dois. Seus irmãos? Eu tenho uma irmã, Divina Lourdes, que é um pouco mais velha do que eu, quase um ano mais velha do que eu, nascida também em São Roque, e que é casada, hoje já é viúva, tem 4 lindos filhos, que são os meus sobrinhos, já é avó, e não fez teatro, ela apenas ajudou o Júlio Capitão, que era o marido dela, que era um operário da Companhia Brasileira de Alumínio. Seus estudos, então, começaram em São Roque e depois em São Paulo, na Faculdade de Direito? Isso. Aí, quando eu vim para São Paulo, eu acabei fazendo um teste vocacional. Talvez isso seja interessante de se saber, que eu sou um ator que posso dizer com absoluta segurança que sou ator por vocação. Isso porque eu fiz um teste vocacional. Eu estava fazendo o Exército em São Vicente e estava muito confuso se fazia Direito, Engenharia ou Advocacia. Aí um amigo meu do Banco Itaú, naquela época eu trabalhava no Banco Itaú, me sugeriu que eu fizesse um teste vocacional. Nós fizemos um teste no IDORT e o teste dizia que eu não deveria fazer nem engenharia nem medicina, deveria fazer advocacia e deveria também fazer teatro. Acabei entrando para um grupo de teatro, que era o Grupo dos Jovens, que anunciou no jornal: Grupo dos Jovens precisa de ator. Eu li no jornal que esse grupo precisava de ator, e como o teste vocacional tinha revelado que eu precisava ser ator, eu procurei o Grupo dos Jovens para fazer o teste. Fiz um teste, acabei entrando no teste, fiz a primeira peça aqui em São Paulo, né? Antes de entrar para a Escola de Dramática, que era Devoção à Cruz. Aí eu acabei sabendo, fazendo essa peça, que existia uma escola de dramática que formava atores, porque a Cândida Teixeira, que era a nossa diretora, era a professora da escola de dramática. Quando eu soube disso, eu resolvi então, já que eu tinha gostado tanto de fazer a experiência, eu resolvi procurar a escola de dramática e tentar entrar para a escola. Acabei fazendo um vestibular,
Passei em 1958 e no mesmo ano que eu entrava para a Faculdade de Direito. Quer dizer que eu acabei fazendo o vestibular simultaneamente para Direito e para Escola de Arte Dramática. E, claro, comecei a frequentar tanto a escola quanto a Faculdade de Direito. E, além disso, eu trabalhava no banco, quer dizer, eu era pobre, minha família sempre foi uma família que enfrentou seríssimas dificuldades financeiras. Você se lembra qual foi o seu primeiro salário e no que é que você trabalhou inicialmente, antes dessa parte artística? Bom, o meu primeiro salário foi na padaria do Roquinho Nastra, em São Roque. Eu não lembro absolutamente quanto eu ganhava, mas ganhava pouco, eu costurava sola de sapato, né? Aquelas botinas de pneu, e o meu trabalho era costurar as solas. Trabalhei durante um tempo grande, mas aí o Nenê da farmácia me convidou para trabalhar com ele, e eu achei que era um serviço um pouco mais leve do que costurar o pneu, e fui trabalhar como ajudante de farmacêutico, lavando vidro, aplicando injeção. E trabalhei um tempo nisso e posteriormente arrumei um emprego um pouco melhor, que remunerava mais, que era numa fábrica de móveis, a fábrica de móveis do Salomão. Mas o fato é que eu não lembro quanto eu ganhava, mas eu acabava ganhando uma graninha para dar uma mão para minha mãe, né? E esse trabalho que eu tinha tanto na farmácia como na fábrica de móveis coincidia com os estudos que eu ia fazendo no ginásio em São Roque, né? Terminado o ginásio, eu tinha trabalhado também, eu ia esquecendo desse dado, meu pai sempre trabalhou com animais, ele vendia, comprava burro. E uma ocasião ele conseguiu até comprar um caminhão velho, e ele também tinha, na época, um sítio em São Roque. Ele começou a fazer carvão, uma atividade extremamente predadora para início de trabalho, mas eu era o que transportava o carvão. Eles faziam aquelas fogueiras, quando fazia os sacos de carvão, eu transportava com o caminhão. Isso não era uma atividade remunerada, porque meu pai, que era meu patrão, ele não ganhava quase nada, eu também ficava na média do nada. Aí eu morava em Mairinque, quer dizer, no interior de São Paulo. Precisava encontrar um emprego em São Paulo. Aí vim para São Paulo, procurei um emprego e acabei entrando no Banco Itaú e trabalhando no Banco Itaú. Aí, daí já, do Itaú, nós fomos para... do Itaú que nasce a escola. Morava em pensão, né? Morava em pensão e trabalhava à noite. E aí eu trabalhava... Depois que eu entrei na Escola de Dramática, eu trabalhava no banco à tarde, frequentava a Escola de Arte Dramática à noite e de manhã frequentava a Faculdade de Direito. Isso foi até o terceiro ano. Quando eu passei para o terceiro ano da Faculdade de Direito, eu resolvi trancar matrícula, porque o teatro, nessa altura, já tinha tomado conta de mim e era o que eu queria fazer mais. Quando eu fiz o exame público na Escola de Arte Dramática, com uma peça que se chamava Frei Luiz de Souza, do Almeida Garrett, com a Aracy Balabanian. Aracy Balabanian era minha colega de classe na Escola de Arte Dramática. O Flávio Rangel, que era um famoso diretor de teatro na época, viu o espetáculo, gostou de mim e me convidou para fazer teatro profissional no Teatro Brasileiro de Comédia. Ele estava fazendo A Semente, do Gianfrancesco Guarneri, isso era 1961. Eu já estava há 3 anos na escola. Aí resolvi aceitar o convite do Flávio Rangel e comecei a trabalhar no TBC. E acabei, então, abandonando a minha carreira de bancário, né? Mas depois de bancário e ainda nesta fase amadora, você fez várias peças. Vamos lembrar? Bem, a primeira vez que eu tomei contato com o teatro foi em Mairinque, por volta de 1953, através do grupo Talma, que era um grupo de amadores da cidade, dirigido pelo velho professor Bertolini, e que era a Cala a Boca e Teovina. Ele me convidou para fazer a Cala a Boca e Teovina, eu fiz um papel pequeno, depois fizemos Saudade do Paulo de Magalhães, sempre dirigido pelo professor Alfredo Bertolini. Foram as 2 peças que eu fiz antes dessa Devoção à Cruz, que era do grupo dos jovens. E na Escola de Arte Dramática eu fiz também uma série de peças. Eu fiz
Os Cegos do Gilded Road, fizemos na Lugar Marcado pela Cruz, do O'Neill, direção do professor Paulo Mendonça, e essa do Almeida Garrett, Frei Luiz de Souza, dirigido pela Aide Bittencourt. Essa peça foi a primeira mostra, a vitrine para que o Flávio Rangel me visse no teatro e me convidasse, então, para o TBC. No TBC eu estreiei na Semente, em 1961, como profissional. Aí, depois da Semente, nós fizemos a Semente. Eu acabei tendo uma felicidade enorme, porque o Léo Vilar, que fazia o papel principal, ele foi filmar O Pagador de Promessa na Bahia. Esse Pagador de Promessa acabou até ganhando o Festival de Cannes. E eu substituí o Léo no papel do Agileu, que era um papel muito bom, né? Fizemos A Escada do Jorge Andrade, que foi uma peça de um grande sucesso, com o Luiz Linhares, no protagonista do Velhinho. Depois da Escada, aconteceu uma coisa muito interessante que, de certa forma, mudou um pouco a minha vida. O Guarneri, Augusto Boal, Flávio Império e Paulo José foram à minha casa para me convidar para participar do Teatro de Arena. A ideia era que nós nos reuníssemos e comprássemos o Teatro de Arena do José Renato, que era o diretor do teatro. Comprar é maneira de falar, ninguém tinha dinheiro para comprar nada, a gente vivia no limite da pobreza mesmo, uma pobreza sentida. Mas o fato é que nós assumimos o compromisso, a partir de 1963, 62, fim de 62, de tocarmos o Teatro de Arena. No Teatro de Arena eu fiz a primeira peça, foi Eles Nos Usam Black Tie, numa segunda montagem, que foi feito com Gracinda Freire, Guarneri, Flávio Miliaccio, direção do Augusto Boal, no Teatro de Arena, e que marcou o início das montagens que nós fizemos nesse período, que foram Noviço do Martins Pena, Melhor Juiz o Rei, O Filho do Cão, que era uma peça do Guarneri, que acabou sendo... A carreira dessa peça foi surpreendida pela Revolução de 64. Como nós fazíamos um teatro muito engajado, nós éramos de esquerda, né? Eu era comunista, fazia parte do partido, militava politicamente, Guarneri também. Nós acabamos sofrendo uma repressão muito grande por parte de entidades de repressão, o comando de caças comunistas e tudo. Até a própria polícia acabou nos procurando no teatro. O teatro foi fechado em 64. Esse período marca até uma necessidade, não sei se foi bem uma necessidade, mas Guarneri e eu nos exilamos, fomos para a Bolívia, ficamos alguns meses lá. Guarneri resolveu voltar, acabei voltando, então frustrou a viagem à Europa, voltamos para o Brasil. Não tínhamos sido, felizmente, procurados na medida que nós pensávamos, ou seja, não tínhamos a importância revolucionária tão grande como a gente supôs no princípio. Voltamos para as nossas respectivas casas e tivemos de retomar a vida. E aí você foi para a televisão? Aí que fui para a televisão. Aí o Benjamin Catan, isso em 64, como a gente tinha uma certa dificuldade de trabalhar no teatro, porque as peças eram proibidas, os espetáculos passavam pela censura muito violenta, nós do Teatro de Arena éramos muito discriminados. O Catan, de uma forma excepcionalmente gentil, me convidou para ir para a televisão fazer teleteatro. Eu fui voando, claro, porque além de ser uma oportunidade ótima de entrar para a televisão, eu também tinha um trabalho remunerado, coisa que eu não tinha há muito tempo. E aí começamos a fazer os teleteatros do Benjamin Catan, o TV de Vanguarda, que era maravilhoso. Fizemos peças muito importantes. Lembra-se de algumas? Por exemplo, nós fizemos As Feiticeiras de Salem, numa montagem muito bem feita, dirigida pelo Catan. Fizemos O Desejo sobre os Olmos, direção do Catan, também uma montagem excepcionalmente bem feita, com a Guilú, a Laura Cardoso. Fizemos o Hamlet, o Rildo Gonçalves. Fizemos também muitas comédias, no TV de comédia do Vietri.
fizemos Essa Noite Se Improvisa, e as comédias do Vietri, cujos nomes nesse momento não me lembro. Fizemos também, até com Vida Alves, uma peça extraordinariamente maravilhosa, pela qual tenho grande carinho, que é Em Moeda Corrente do País. Foi um espetáculo lindo. Eu sempre tive grande carinho por aquela peça. Saiu tão bonito, tão bem feito. Foi muito bonito. E aí aconteceu um sucesso extraordinário com o Nino, o Italianinho. Exato, eu já tinha feito algumas novelas da Glória Magadã, tinha feito a Ré Misteriosa, e de repente o Vietri dirige, eu tinha feito antes do Nino Italianinho uma peça de grande sucesso que foi o Cara Suja, e foi um enorme sucesso já nessa época. E em seguida o Vietri me chama para fazer o Nino Italianinho. Então era a primeira vez que eu fazia protagonista, e que deixa você cheio de ansiedade, mas o fato é que acabou dando um resultado enorme, né? Foi um sucesso, acho que o grande sucesso do teatro, da televisão naquela época foi exatamente o Nino Italianinho e o Beto Rockefeller. Foram as duas novelas da Tupi, que foram feitas contemporaneamente e que acabaram pegando todo o país. Foi a primeira vez que a gente saía, e já com o Direito de Nascer acontecia isso, eu lembro, mas que você era sediado na rua e nos apresentávamos em praças públicas, assinávamos autógrafos durante horas e horas. Enfim, e foi um sucesso tão grande o Nino Italianinho, essa maravilhosa produção do Geraldo Vietri, que até hoje, eu viajo muito pelo Brasil fazendo teatro, as pessoas me interpelam sobre o Nino, como é que era, como é que não era, que maravilha, quando é que se remonta novamente aquela novela. Foi uma novela de muita repercussão, muito bonita, que tinha também a participação da Miriam Muniz, tinha a participação do Tony Ramos, que era meu filho, o Elias Gley, enfim, não vou lembrar de todos, mas o que me parece importante na peça do Vietri, nessa novela do Vietri, o Nino Italianinho, é que era uma novela que mostrava muito uma coisa que falta hoje. Ele mostrava a solidariedade humana. Era uma peça especificamente sobre a solidariedade, de como as pessoas se ajudam, de como as pessoas se socorrem, de como as pessoas devem viver em sociedade para que elas se completem e sejam felizes. Uma coisa que falta muito hoje. E essa é uma razão que eu sempre acho que deviam remontar o Nino. Bom, TV Globo aconteceu nessa época. Aí eu fiz quando eu estava fazendo, aliás, uma novela logo depois dessa, que foi A Fábrica, também do Geraldo Vietri, eu fui convidado para ir para a Globo. Bom, eu devo dizer que em nenhum momento eu deixei de fazer teatro, quer dizer, eu fazia teatro permanentemente. E, de repente, a Globo me convida para ir para o Rio de Janeiro fazer novela, enquanto eu fazia o edifício chamado 200, eu já tinha feito A Cozinha, que era um espetáculo maravilhoso, e eu tinha que deixar a televisão Tupi, que era, afinal de contas, a minha casa, eu morava praticamente na televisão, e ir para a Globo. Lá eu fiz, inicialmente, O Semideus, eu fui contratado para fazer Os Ossos do Barão. Como não deu para fazer, teve um problema de produção com a peça, entraram então com a peça, com essa novela da Janete Claire, maravilhosa novela, O Semideus, que era com Tarcísio Meira e Coco. E eu também fazia um vilão. Essa novela marcou uma coisa interessante, que era a primeira vez que se colocava na televisão 2 protagonistas. Então tinha o Coco e o Tarcísio como protagonista. Até então, as novelas apresentavam Tarcísio Meira em, Francisco Coco em, né, Regina Duarte em. De repente botaram 2. Depois do Semideus, nós fizemos... O Semideus veio... logo em seguida fizemos Saramandaia, com Sônia Braga, Dias Gomes também, que foi um sucesso enorme. O Fogo Sobre Terra, também da Janete Claire. O Fogo Sobre Terra foi uma novela que marcou muito, porque ela teve uma audiência extraordinária. Depois do Fogo Sobre Terra, fizemos O Espelho Mágico, do Lauro César Muniz.
E aí, eu, fazendo teatro, fiz Ricardo III pelo Brasil todo, fiquei um tempo afastado da televisão e aí resolvi, nesse período, me dedicar ao teatro. E ficou por 17 anos, só em teatro. E aí, durante 17 anos, só fiz teatro. Me fale sobre as suas 60 peças como ator em teatro. Bom, eu comecei na Escola de Dramática e toda a minha vida é muito ligada ao teatro. Ainda hoje eu sou muito ligado ao teatro. E por que eu acho essa ligação importante? Eu acho que quando você se dedica exclusivamente à televisão como ator, porque eu acho que o ator, ele não pertence à televisão como jornalista, como técnico, ele presta serviço à televisão, mas basicamente ele pertence ao teatro, na minha opinião. Quando ele se dedica exclusivamente à televisão e ele fica totalmente à disposição da televisão, a meu ver, ele corre sempre um risco de ficar muito à mercê, de ter de se conformar ou de aceitar todo e qualquer papel que se lhe apresente. Eu acho que isso é um risco. Então, por isso que eu acho que o ator deve fazer a televisão sempre, sim, mas jamais deixar de fazer o teatro, porque o teatro, além de ter a oportunidade de afinar os seus meios expressivos, seus instrumentos, ele tem a oportunidade de ficar um pouco íntegro. Eu falo assim, se você me convidar para um papel ruim, eu digo não, porque eu tenho a minha vida no teatro. Essa é a minha filosofia. Fiz 60 peças de teatro, as principais. Bom, claro que a primeira foi a Semente do Guarneri, porque é a primeira. Eu acho que a Moda do Caixeiro Viajante, porque é Dionísio, porque é Arthur Miller, porque a direção do Flávio também é muito importante para mim. Eu fiz uma peça muito importante que foi Dois na Gangorra, do William Gibson, direção do Osmar Rodrigues Cruz, um diretor que eu adoro e que nesse momento até está doente, e que foi muito importante porque foi uma peça que marcou a minha passagem também de ator coadjuvante para primeiro ator, protagonista, aquela coisa. Fiz Otelo, né, que é importante, fiz Ricardo III, são as peças de Shakespeare e que todo ator gosta de fazer. Fiz De Braços Abertos com Irene Ravache, foi um grande sucesso, Maria Adelaide Amaral, direção de Posse. E fiz as minhas peças, e eu gosto muito das minhas peças, a Baixa Sociedade, direção do Zé Renato. Fiz também o Motel Paradiso, minha peça, o Menomale e agora o Caixa 2. Quero que você fale um pouco sobre a importância que você dá àquilo que você estudou sobre dramaturgia. Uma análise de você que foi ator, que é ator e autor, exatamente sobre isso. Há pontos principais que têm que ser obedecidos? Olha, o que é importante nessa coisa da dramaturgia é que em 1959, quando nós fazíamos a Escola de Dramática, nós convidamos o Augusto Boal, diretor de teatro, um excepcional professor, para que ele fosse dar um curso. E fizemos um curso que era um seminário de dramaturgia. E o Boal deu esse seminário de uma forma tão genial, indicando todos os livros, deu uma bibliografia que nós não tínhamos e que posteriormente foi trazida da Europa e dos Estados Unidos pelo professor Alfredo Mesquita, diretor da escola. Ele deu tão genialmente essas aulas que eu fiquei literalmente vidrado em escrever. E porque eu escrevi até uma pecinha nessa época, em 59, e eu parei porque imediatamente se instalou em mim uma coisa que me deixava totalmente em pânico. Era que eu devia optar. O professor Roberto Freire, que dá a psicologia do ator, dizia assim, você tem que optar. Opte. E, de repente, fala assim, mas você está fazendo dramaturgia e teatro, você vai ser escritor ou você vai ser ator? Eu optei por ser ator e nunca mais mexi com dramaturgia. Em 1977, quando eu deixei a televisão para me dedicar exclusivamente ao teatro, eu percebi uma coisa notável, que às vezes os atores não percebem. Quando eu deixei a televisão e eu só fazia teatro, eu ficava com um tempo enorme disponível, a minha cabeça ficava completamente vazia. Porque eu representava à noite, a peça já tinha estreado, o que eu fazia durante o dia? Lia, estudava, ia ao clube, fazia exercício de voz, exercício... E eu tinha todo esse tempo disponível. Aí, para preencher esse tempo, eu comecei a escrever.
e escrevi a primeira peça. Eu desenterrei essa paixão, essa vocação que eu tinha para escritor, e escrevi a primeira peça, que foi Baixa Sociedade. Montada a peça, foi um grande sucesso. Aí você disse, não, mas essa é a primeira, escreveu que escreve uma. Mas escrevi o Motel Paradiso, foi um sucesso maior. Aí Menomale foi maior ainda, e agora o Caixa 2 dizem que é maior. Quer dizer, essa história de escrever, e o Seminário de Dramaturgia na Escola de Dramática, o fato de eu me dedicar muito à estrutura, quer dizer, as leis da dramaturgia, eu estudei, continuo estudando hoje. Ainda hoje eu comprei uma série de livros sobre esse tema. E isso mudou completamente a minha vida, porque de repente eu fui surpreendido com o fato de que eu tinha duas vocações. Eu era ator, e tinha um ator bem-sucedido, claro. As minhas peças sempre fizeram muito sucesso, mas de repente eu escrevendo também acabei tendo sucesso. E fiquei com duas profissões. Mas aí, como eu já tinha amadurecido um pouco, não era tão perigoso. E aí fui tocando ambas simultaneamente. E continuo tocando simultaneamente as duas hoje. E elas vivem em absoluta coexistência pacífica. Essencialmente brasileiro, você teve suas peças encenadas no exterior? Olha, atualmente tem o Menomale está indo para o México e para a Argentina. Eu só tive uma peça minha representada fora, que foi a Baixa Sociedade, a minha primeira peça, que foi representada por um grande ator argentino, que é o Darío Victori, que é um enorme comediante, um dos maiores atores da Argentina de todos os tempos. Ele fez em Buenos Aires, Mar del Plata, alguns anos atrás, e viajou por toda a América Latina fazendo a minha peça, desde o México, passando pela Venezuela e tudo. Então, eu tive o gostinho de ser representado lá fora, embora só com essa peça. Agora, com o Menomale sendo praticamente começando a ser produzido no México e outra vez na Argentina, eu acho que aí pode, talvez, a gente recomeçar. Já tem um pedido também da própria Caixa 2 para Buenos Aires também. Então, eu acho que, de repente, pode pintar esse mercado aí. Mas você voltou à televisão como ator em Fera Ferida? O Paulo Biratã me convidou para fazer a Fera Ferida, e como eu estava no Rio, tinha todo o tempo disponível, aceitei e fiz a Fera Ferida do Aguinaldo, que foi um enorme sucesso, e foi muito, muito bom fazer, foi delicioso fazer. Aí eu falei, bom, acabei com a minha participação, continuo com o meu teatro, não faço televisão. Mas quando eu cheguei em São Paulo, do Rio, o Nilton Travesso me convidou para fazer As Pupilas do Senhor Reitor, Júlio Diniz. E como era um importante centro de teatrodramaturgia, eu falei, eu vou fazer porque eu quero também ajudar a construir esse mercado em São Paulo. Fiz, e depois dessa novela, fui convidado também para fazer uma participação na Idade da Loba. E com Beth TV Faria. Bandeirantes. TV Bandeirantes, TV Plus, né, que era o produtor independente. Aí você fez Os Ossos do Barão. Cheguei em São Paulo, o Nilton novamente me convidando para fazer Os Ossos do Barão. Aí eu aceitei imediatamente, porque eu amava o papel, já tinha assistido antes no teatro, o Zellone fazia, eu ia fazer o italiano, teve aquela produção da Globo também, eles falaram uma remontagem, eu falei, eu vou nessa. E foi realmente muito, muito importante. E o Dust, esta paixão desse homem que nos deixou exatamente durante a exibição dessa telenovela, o Dust nos deixou. Agora está fazendo Torre de Babel, na Globo. E agora, a última dessas foi que eu estava fazendo o Caixa 2, e me convido aí o Silvio de Abreu. Eu fiz, aliás, a primeira novela do Silvio de Abreu, eu que fiz na Rede Globo, que foi Espelho Mágico. E nada disso, Espelho Mágico é do Lauro César Muniz. Pecado Rasgado com Araci Balabanian. Era a novela do Silvio de Abreu, uma comédia, foi a primeira que eu fiz. Quando ele voltou a me convidar agora, eu gosto muito do Silvio de Abreu, acho ele talentosíssimo, falei, é com esse que eu vou. E fomos fazer a Torre de Babel. Me fale sobre os prêmios que você ganhou na sua carreira. Os prêmios. Eu acho que o prêmio sempre tem muitas injunções, né? Essas coisas me agradam muito no prêmio. Aqui no Brasil, a gente até instituiu, em termos de prêmio, algumas entidades que concedem prêmios. Instituíram-se, assim,
prêmios de consolação, prêmios por bom comportamento, prêmios por bom comparecimento às sessões de entrega aos prêmios e tudo, essas coisas, de um modo geral, não me agradam e nem sempre acho que concedo os prêmios às pessoas merecidas, embora... Mas você às ganhou. vezes sim. Você eu ganhei ganhou bastante 2 Molière, Eu 2 ganhei- prêmios Governador do Estado, 1 Roquete Pinto e muitos outros prêmios. Eu ganhei, eu não lembro dizer, mas, por exemplo, eu ganhei 2 Molière, eu ganhei, acho que 5 prêmios Governador do Estado, eu ganhei 4 prêmios da Associação Paulista de Críticos, eu ganhei a prêmio Helena Silveira, ganhei prêmio Roquete Pinto e outros prêmios que eu não me lembro no momento. Então, E mais recentemente- Juca de Oliveira é um dos maiores atores do Brasil? Eu não gosto muito de um dos... Bom, eu poderia dizer assim que eu tenho qualificação profissional para fazer alguns papéis que seriam os papéis complicados das peças, né? Não quero dizer que eu sou um dos maiores atores do Brasil, isso é meio um pouco demais. Mas eu acho que estou lá entre aquele pessoal que enfrenta o batente. Você se acha melhor ator ou autor? Olha, isso é realmente difícil. Eu gosto de fazer as duas coisas, né? Uma grande surpresa para mim é esse negócio de escrever, que é muito recente. Comecei a escrever em 77, quer dizer, faz 20 e poucos anos, né? Já a outra, eu estou mais de 40 anos na outra. Então, é uma surpresa para mim que, de repente, o ato de escrever fosse tão fascinante. Agora mesmo, nesse momento, eu estou na cabeça com uma peça que eu chamei inicialmente de Tema Caipira. Por quê? Porque eu começo a explorar pela primeira vez o meu lado caipira. Eu tenho uma fazenda em Itapira já há 25 anos e desde pequeno falei que meu pai era profissão rolo, eu vivi sempre no lombo de cavalo, com a caipirada, corrida de cavalo, no meio dos pastos. E depois passei parte da minha infância na fazenda e acabei comprando uma fazenda exatamente para eu me encontrar nessa lembrança de infância muito gostosa e bonita. Então eu vivo na fazenda, vivo com os peões, eu bato papo com eles e ouço as histórias deles, gravo muita coisa também, eu compus um glossário caipira e vou utilizar pela primeira vez este lado caipira que é muito forte em mim e que eu evitava, evidentemente, de entrar, porque é uma coisa muito comovente, embora eu sempre escreva comédia. Quero saber seus amores, seus casamentos, um pouco mais sobre filhos. Você falou um pouco rapidamente no começo, gostaria que detalhasse mais. Bom, eu fui casado 2 vezes, eu casei com a Cláudia Mello e tive casado pouco tempo com ela e depois casei com a Azul, Maria Luísa, com quem eu estou casado já, minha filha tem 23, 25 anos. Né? Nome da sua filha? Minha filha é Isabela. Ela faz biologia, não quis fazer teatro e está se formando esse ano em biologia. A Azul, a Maria Luísa, ela é flautista, cantora e fazendeira, pecuarista. Ela que cuida da fazenda muito mais do que eu, que ela está lá muito mais tempo do que eu. Eu tenho que estar no teatro e ela só vem para São Paulo um dia por semana. Juca, fez amigos durante a sua carreira? Eu fiz tantos amigos e acho também uma outra coisa. Eu acho que nós somos uma tribo, sabe? O doutor Antônio Hermílio de Moraes, ele escreveu uma peça, depois ele escreveu uma outra peça, ele foi excepcionalmente gentil comigo e ia estrear a peça, eu até mandei um telegrama para ele dizendo: doutor Antônio, hoje o senhor passa a fazer parte de uma tribo. Lembre-se que esta tribo da qual o senhor faz parte é sempre uma tribo estigmatizada, não é? Nós somos marginalizados e nós somos tidos sempre como marginais, não é? Por que nós somos tidos como marginais? Porque nós contestamos, nós não aceitamos a sociedade como ela está. Nós somos desbravadores, nós criamos modelos de cultura, nós estamos sempre socializando novos comportamentos. Então nós incomodamos. Por isso que eu acho maravilhoso
você ser ator, né? Você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que você está abrindo picada, a gente não aceita nada como está, é tudo novo, é tudo, é o futuro, não é? Então, eu acho uma glória esse negócio de ser ator. Por Juca de Oliveira, quem é você? Bom, eu tenho uma biografia meio sem grandes atrativos, porque é toda ela voltada para o trabalho. Eu trabalho muito e gosto muito de trabalhar e estou permanentemente trabalhando. Depois que descobri ainda essa vocação de escrever teatro, eu estou permanentemente fazendo, ou escrevendo, ou representando, ou ensaiando. Ontem nós tivemos uma reunião enorme no teatro para apertar a peça. Apertar, ou seja, para que a gente não degringole. Isso é uma coisa que a gente faz sempre, ou seja, nós fazemos uma peça às vezes 2, 3 anos, o Menomário nós fizemos 6 anos e nós ensaiávamos. Depois de 6 anos a gente ainda fazia ensaio. Eu sou um pouco excessivo nesse sentido, mas a minha biografia é toda voltada para o trabalho. Eu também tenho uma ligação muito grande, evidentemente, com a natureza, porque vivo em contato com a natureza, e tenho grandes sofrimentos morais, em virtude da agressão que se faz ao meio ambiente e desse sentimento que você tem de que esse lugar maravilhoso, esta nave que está conduzindo você para um destino, está sendo incendiada pelos vândalos, que é o nosso mundo. Quer dizer, essa vida minha, em contato com a natureza, com o teatro, com a arte, e essa esperança de que a gente breque, né, a agressão ao meio ambiente, é o que torna a minha vida interessante. O contato com a minha mulher, o contato com os meus amigos, eu falei aquela hora dos amigos e acabei, falei da tribo e não encerrei. Esta tribo que nós somos é que nos faz muito fortes. A qualquer momento nós somos chamados a falar contra a censura, contra a agressão ao meio ambiente. Ou seja, nós somos muito ligados, muito chegados. Nós somos uma grande família de delinquentes maravilhosamente apaixonados um pelo outro e pela arte.